Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Minha garganta não está muito boa hoje, preciso da ajuda de vocês para cantar a canção. Vocês vão me ajudar ou não? Porque senão eu não vou nem começar para não passar vergonha. Já viram o tanto d'água que eu tomei já, né? Vou tomar mais. Olha só, a palavra de hoje fala para nós a respeito da beleza da vida interior. Como é que está o teu coração? Teu coração está bonitinho, ajeitadinho para Deus morar? Ou está precisando arrumar alguma coisa aí no coração? Eu fiz essa manhã uma pergunta, eu gravei um vídeo, coloquei no meu Instagram. E eu fiz a pergunta: como é que está o teu interior? Vocês acreditam que algumas pessoas responderam: padre, o meu interior está de ladeira abaixo. Uma pessoa disse: estou me sentindo vazia. Vamos dar um jeito nisso? Ladeira acima e preenchida por Deus. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu dissestes. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Sabe de uma coisa que eu aprendi? Às vezes nós somos capazes de dar coisas a Deus, mas nem sempre somos capazes de dar o nosso coração para Deus. Tem diferença ou não tem diferença? É isso que Jesus está falando na palavra de hoje. Quando Jesus chama os fariseus de hipócritas, o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que às vezes pode existir uma religião que é bonita por fora, mas que é incapaz de transformar a pessoa por dentro. Jesus começa dizendo: ai de vós, mestres da lei. Eu lembro quando eu era pequeno, quando eu fazia uma arte, minha mãe falava: ai de você, Emerson. A mãe de vocês era assim também ou não? Ai de vocês. Tá, não era só um puxão de orelha, mas era também um gesto de amor, era ou não era? O que Jesus está dizendo aqui também é um gesto de amor. Jesus está dizendo: olha, vocês são capazes de pagar o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas vocês deixam de lado os ensinamentos mais importantes da lei. Vamos entender. A vida interior, caríssimos irmãos, é justamente aquele recurso que a gente desenvolve ao longo da nossa vida. E essa vida interior, ela se mostra como? Através do exterior dos nossos comportamentos. De vez em quando eu falo para os meus alunos: gente bem resolvida não faz mal a ninguém. Vamos repetir? Eu não sei se você concorda, mas gente bem resolvida é a pessoa que está em paz consigo mesmo, porque ela tem uma vida interior profunda. E como é bom nós estarmos perto de pessoas que têm um interior profundo. Como é que a gente forma o nosso interior? A gente forma pela vida espiritual, a gente forma pela intimidade com a palavra de Deus, a gente forma também pelos nossos estudos. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente aplica a si mesmo, melhor a nossa vida interior vai se tornando.
melhor a gente se entende e melhor a gente vai também se tornando para os outros. E eu vou explicar para vocês direitinho. Jesus está dizendo, vocês pagam o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho. Isso aqui, na psicologia, a gente chama de escrúpulo. Olha só, eles pagavam dízimo de tudo aquilo que produziam, os judeus. Vamos lá. O que são a hortelã, a erva doce e o cominho? Para quem entende de horta e gosta, não são as ervas menores e mais simples de uma horta? As ervas maiores são os alfaces, tudo, não é assim? Ou seja, eles eram escrupulosos em pagar até de um ratinho pequeno. Mas eles eram incapazes de deixar que a palavra de Deus os transformasse. Quando Jesus diz, olha só, vocês esquecem de praticar a justiça. Ou seja, a justiça é um elemento da vida interior, muito rica. Como é que a gente encontra isso, Dudu? Quando uma pessoa tem a oportunidade, entre aspas, de ficar com alguma coisa de alguém, por ser justa, ela não pega aquilo que não é seu. E é bom, não é? Como é bom a gente conviver com uma pessoa de fato justa, porque uma pessoa justa, ela não pensa somente em si. Ela tem uma vida interior tão rica que ela compartilha, ela pensa também no outro. O outro, para ela também é motivo de ocupação e de preocupação. Outro ensinamento que Jesus está dizendo que eles deixavam de lado, a misericórdia. Olha só, quantas vezes, meu amigo, a gente tem a oportunidade de julgar alguém, mas ao invés de julgar e condenar alguém, a gente opta por uma das características de Deus, que é ser misericordioso. Ao invés de apontar o dedo para alguém que erra, a gente estende a mão para levantar aquele que errou e caiu. Tem diferença ou não tem diferença? Ou seja, não é somente a prática de um rito, mas é uma vida espiritual, é uma religião que nos transforma por dentro. E Jesus continua, olha só. Vós deveríeis praticar isso sem esquecer aquilo. E aqui Jesus usa uma coisa que a gente chama na língua portuguesa de hipérbole. É um exagero, olha só. Vós filtrais o mosquito e engolis o camelo. Sabe o que significa isso? Não. Às vezes, o erro da outra pessoa é tão pequeno quanto o mosquito. Às vezes a gente precisa até de uma lupa para ver, não é? Aí, a gente aponta mais o erro do outro, e o nosso erro, que é do tamanho de um camelo, a gente vai lá e engole ele. A gente é exagerado em julgar os outros, mas com a gente mesmo. Não foi culpa minha. Não, eu não quis fazer isso. Caríssimos irmãos, a questão da vida espiritual, como eu disse para vocês, uma pessoa bem resolvida, ela não vai querer mal de ninguém e nem vai fazer mal a ninguém. E aí Jesus vem também com essa palavra: vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Deixa eu falar para você que está em casa. O copo e o prato, eles significam uma pessoa inteira. A gente precisa saber cuidar de tudo, aquilo que é nosso exterior, mas especialmente por dentro daquilo que é o nosso interior. Sabe de uma coisa? A gente se encanta muitas vezes com pessoas que são belas por fora, mas Deus conhece cada ser humano por dentro. O que mais encanta a Deus é justamente aquilo que nós temos dentro. Eis aqui a importância de purificarmos, de trabalharmos dentro daquilo que nós temos dentro de nós. É indispensável isso. Eu estou vendo que tem alguém aqui que está muito preocupado com a minha vida interior. Teve alguém que me trouxe um bolo e alguém que me trouxe um queijo. Cadê? Você me trouxe o quê? Foi você que trouxe o queijo? A hora que me falaram que trouxe o queijo, eu falei, deve ter algum mineiro aqui, ué. Veio de Minas mesmo? Não vejo a hora de chegar o café da manhã amanhã. Quem que foi que me trouxe o bolo?
É a turma de Badibacite, é isso mesmo? Olha só, gente. Nem olhei o bolo porque me dá vontade de comer se eu pegar bolo antes da missa. Não é de nozes, não? É diferente? Vocês estão achando que eu estou ganhando muito bolo de nozes? Eu ganhei 2 domingo passado. Tem 2 na minha geladeira. Muito obrigado, que Deus abençoe. Caríssimos irmãos, eu chamo a atenção ainda para encerrar a homilia. O João ainda nem apontou para mim os 2 minutos. João, você esqueceu hoje dos 2 minutos, João? João deve ter esquecido dos 2 minutos. São Paulo, eu sou muito fã de São Paulo. São Paulo diz assim, olha: não deixeis tão facilmente transtornar a vossa cabeça, nem vos alarmeis por causa de alguma revelação. São Paulo está dizendo que tem algumas pessoas que bagunçam a cabeça das outras, o interior das outras pessoas. O nosso interior precisa ser protegido. Não é para qualquer pessoa que nós falamos das nossas coisas. Não é para qualquer pessoa que a gente abre a nossa vida íntima ou espiritual. Infelizmente existem pessoas especialistas em bagunçar a nossa cabeça. O livro do Êxodo, capítulo 3, quando Moisés se aproxima da sarça ardente, Deus diz para ele: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Quando a gente se aproxima de qualquer pessoa, a gente precisa entender que aquela pessoa é um lugar onde Deus se manifesta. É por isso que a gente precisa se preocupar com a nossa vida espiritual. Quanto melhor a nossa vida interior, mais marcante será a presença de Deus em nós, e mais Deus vai aparecer através de nós. Não sejamos os fofoqueiros que atrapalham a vida dos outros. Não sejamos as pessoas que espalham confusão na vida dos outros. Sejamos as pessoas que ajudam os outros a serem melhores, começando pelo nosso interior. Aproveitar que o Dudu está aqui, fica de pé, Dudu, vamos lá. Você que está acompanhando a gente, a Rede Vida, ela está transmitindo boa parte daquilo que acontece em Barretos. E hoje nós celebramos essa missa também porque Barretos, a cidade onde nasceu a Rede Vida, está completando 172 anos. É isso. Então a Rede Vida está fazendo essa cobertura. O ano passado o Dudu me apresentou, foi quando eu subi naquele palco. Gravei algumas músicas, eu deixei 2 para você ouvir, está lá no meu Instagram, Padre Emerson Silva, música gravada lá na Arena de Barretos. Então, Dudu, leva o nosso abraço para o Luiz Antônio, para toda a equipe de vocês que está lá, está aquele poeirão em Barretos, não é? Que Deus abençoe, Deus ilumine também a tua família, que eu sei que acompanha sempre, né? Sei que me acompanha, e que Deus proteja, que vocês sejam um sinal do amor de Deus, onde quer que vocês estejam. E rezemos também pela nossa querida cidade de Barretos. Vamos finalizar a homilia? Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Convido você agora comigo, enquanto eu preparo as espécies do pão e do vinho, você coloca aqui nesse altar a sua família, a sua casa, o seu coração, a sua vida.